2. Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês lendo a Bíblia. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e me segue no Instagram Vinícius Antônio dos Santos, beleza, gente? Então bora pro vídeo e deixa bastante like, fechou? Então bora lá, bora ler um pouco a Bíblia, né? Que é muito importante. É muito importante trazer a palavra de Deus, né? Para todo mundo, tá? Vou ler para vocês aqui. Peraí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Deixa eu ver aqui se acabou. Dia da noite. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas, e Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra
a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Peraí, acabou. Gênesis, já acabou. Vamos para o segundo Gênesis. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e os consagrou, porque nesse dia repousará de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden do lado do Oriente e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspectos agradável e de frutos bons para comer. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, é aquele que contorna toda a região de Vilate, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. O nome do segundo rio é Geon, é aquele que contorna toda a região de Cusche. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Tendo, pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora que disse o homem: o osso de meus ossos é a carne de minha carne. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos para 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vos não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim. À hora da brisa da tarde,
O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Porém, o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. E disse em seguida ao homem: Porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o. 3, Gênesis 3, né, gente? Vamos para o 4. Tem até quantos números? Até os 50, né, gente? Então vamos lá, vamos para o 4. 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Possui um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas se decidires o mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande, demais para que o possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á.
E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviel. E Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi pai daqueles que moram em tendas em teus rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal, Caim, o pai de todos que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal, Caim, era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado. A partir de então, este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou os homens e mulher. E os abençoou e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi 930 anos e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enos, e depois do nascimento de Enos viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã, e depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas, e o tempo da vida de Enós foi de 905 anos. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Após o nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas.
A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra mesma, que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafete. Vamos para 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. E esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-las em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás: seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um covado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de cada espécie de animais farás entrar na arca 2 machos e fêmeas para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra entrará um casal contigo para que eles possam conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e armazená-las para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos para 7 agora. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos. Entre os de tua geração, de todos os animais puros, tomarás 7 casais machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal macho e fêmea. Das aves do céu igualmente 7 casais machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover
sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar da inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra. Entraram na arca de Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca com Sem, Cã e Jafete, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo que voa de toda espécie, todas as aves e tudo que tem asas, de cada espécie que tem um sopro de vida. Um casal entrou na arca de Noé. Eles chegavam macho e fêmea de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias, as águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo dos céus, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, as aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo o que se arrasta na terra, e todos os homens, tudo que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus. Tudo foi exterminado da terra, só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Vamos para 8. Ora Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra. No sétimo mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. Eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês do 27º dia do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé: Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos.
Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis, diversos que se arrastam sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres vivos que se movem sobre a terra saíram da arca, segundo suas espécies, e Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocaustos ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2, tá bom? Lendo a Bíblia. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E fui. Fiquem todos com Deus. Um abençoado sábado a todos.